Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Olá, meus amados irmãos, desejando a você a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho mais uma vez trazer para seu lar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sempre estou trazendo mensagens da Bíblia Sagrada, mensagens de evangelização aqui no YouTube, para você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu, seu irmão em Cristo, Francisco Brito, gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: amuletos e símbolos religiosos para a proteção espiritual. Amuletos e símbolos religiosos de proteção ou para a proteção espiritual. Porque os cristãos verdadeiros e autênticos, os cristãos que fundamentalizam sua fé na palavra de Deus, não fazem uso de amuletos ou de qualquer símbolo religioso para proteção espiritual, ou seja, com finalidade de conseguir proteção. Respondo para você de maneira simples e de maneira clara. A palavra de Deus, em muitas partes, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de Gênesis, que é o primeiro livro, a Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ela nos fala contra esse ato de confiar em amuletos e fazer uso de amuletos. A Bíblia classifica isso como idolatria, como esoterismo, como macumbaria, como práticas idólatras e desviadas da lei de Deus. Então, basicamente por isso os cristãos não fazem uso de amuletos, de pé de coelho, de crucifixo. Para você que não sabia, a cruz ficou mais conhecida depois da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a cruz é um instrumento de morte utilizado amplamente desde muito tempo antes de Cristo. Os assírios, os sírios, os babilônios, os romanos, o povo já usava a cruz como instrumento de morte, como um instrumento para punir as pessoas de morte, desde muito tempo antes de nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado. Então a cruz é um instrumento de morte, é um símbolo de morte, é um símbolo da injustiça sofrida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa fé não deve estar na cruz de Cristo, mas sim no Cristo da cruz. A nossa fé não deve estar na coroa de espinhos, mas no Cristo que suportou a coroa de espinhos. A nossa fé não deve estar nos cravos de Jesus, mas está no Jesus que suportou os cravos. A nossa fé não deve estar no chicote usado para chicotear as costas de Jesus, mas a nossa fé deve estar no Jesus que foi chicoteado e que derramou seu sangue por mim e por você. Portanto, a nossa fé não deve estar apoiada em símbolos, mas apoiada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nossa fé deve estar apoiada em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, e não em objetos. Quando eu atribuo poder espiritual a objetos, quando eu atribuo a um objeto a capacidade de proteção espiritual, a capacidade de me proteger de alguma coisa, quando eu atribuo a um objeto poderes espirituais, eu estou fazendo algo contra a lei de Deus, porque eu estou caindo no crime de esoterismo, macumbaria e idolatria. Eu estou cometendo vários delitos contra a lei de Deus ao mesmo tempo. Por essas razões, e fundamentado em muitos textos bíblicos, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado naquilo que a Bíblia vai falando ao longo daquilo que você vai lendo, mas a lei de Deus condena de maneira clara. Por isso os cristãos autênticos e verdadeiros, os cristãos bíblicos, que fundamentam a sua vida, sua filosofia de vida e sua fé na palavra de Deus, jamais um cristão verdadeiro fará uso de amuletos, crucifixo, pé de coelho, tesoura aberta na boca de um copo d'água atrás da porta, nada desse tipo de coisa. A palavra de Deus condena veementemente. Eu vou ler apenas um versículo, são muitos, eu vou ler apenas um versículo que mostra claramente a desnecessariedade, palavra difícil, mas traduzindo, eu vou ler um versículo que mostra claramente que não há necessidade do uso de amuletos. Vou ler apenas um versículo, existem muitos na Bíblia, mas eu vou ler apenas um que vai mostrar isso de maneira clara e simples para você que está me ouvindo. Salmo 121, versículo 7, é um dentre milhares de versículos na Bíblia que falam contra a necessidade do uso de amuletos. Salmo 121, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Salmo 121, versículo 7. O Senhor, ou seja, Jeová,
te guardará de todo mal. Jeová Deus promete aqui nos guardar de todo mal. Ele guardará a tua alma. Salmo 121, versículo 7. A Bíblia aqui está nos prometendo que Deus nos guardará de todo mal. Todo. Portanto, o cristão está protegido contra todo tipo de coisa ruim. Não há necessidade de amuleto, não há necessidade de nada disso. Porque quem nos protege é a pessoa de Jeová, é a pessoa de Deus, é Deus Pai Todo-Poderoso. Jeová quem nos protege. E seu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo também. A Bíblia chama o Espírito Santo de Paracleto. Sabe o que significa Paracleto? Paracleto é uma palavra grega que significa protetor, defensor, advogado, consolador. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão nos guardando, estão de olho em nós. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. A palavra de Deus nos promete que mal nenhum nos sucederá, nem praga alguma chegará até a nossa casa. Portanto, o cristão está cercado de todos os lados pela proteção divina. E a proteção divina é mais do que suficiente e elimina toda e qualquer necessidade de amuleto. Uma pessoa que faz uso de amuleto, ele está desvalorizando a proteção divina, dizendo que a proteção divina não é suficiente, é necessário algo a mais. Ele comete esse pecado de desvalorizar a proteção divina. A pessoa que faz uso de amuleto, ele não está confiando totalmente em Deus. A pessoa que faz uso de amuleto está cometendo o pecado da idolatria, porque está atribuindo poder espiritual a um objeto. E por aí vai. Se eu fosse falar dos delitos cometidos contra Deus pela pessoa que faz uso de amuletos e símbolos religiosos para a proteção espiritual, eu ia longe aqui e o tempo não nos permite. Então os cristãos verdadeiros jamais farão uso de amuleto ou símbolos religiosos para a proteção. Sabe por quê? Porque a nossa proteção é totalmente e perfeitamente garantida por Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Confie na proteção de Deus. Quem confia na proteção de Deus não precisa ter medo de nada. Quem confia na proteção de Deus, de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, aquele que disse: quando passares pelo fogo estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelas águas, as águas não te cobrirão, porque eu estou contigo, diz o Senhor Jeová na sua palavra. Quem confia em Deus, quem tem a graça divina e a proteção divina na sua vida, não tem necessidade alguma de amuleto ou de qualquer símbolo religioso que seja para a proteção espiritual. Fé no Senhor, fé em Jeová, na proteção divina e não na idolatria de amuletos. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.